O dia que eu me deparei com uma das realidades mais sombrias do espectro feminino. E eu posso adiantar logo de cara, eu tinha conhecimento dessa realidade, mas eu jamais imaginava que uma atitude tão maligna como essa poderia chegar até a mim. E olha que mesmo estando ciente dessa realidade e me antecipando a possíveis tentativas de golpe, eu tive uma grande dificuldade de deixar a racionalidade assumir o controle das minhas ações. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a você que está assistindo esse vídeo. Acabamos de alcançar 400 mil inscritos. Obrigado a você que chegou agora no canal e a você que está aqui comigo desde o início. Vocês estão presenciando e fazendo parte de uma mudança radical positiva na mentalidade masculina. E a história que eu irei contar hoje certamente vai te ajudar a evitar muita coisa ruim na sua vida. Quando eu tinha uns 21 anos, eu estava ficando com uma certa garota há algum tempo. Era um fica qualquer como todo outro. A gente saía, ficava, saímos para lanchar, para beber. Enfim, era um fica comum. Ela morava perto da minha casa e ficava fácil para a gente se ver. Não demorou muito tempo, ela se mudou para um bairro um pouco distante e a frequência que a gente se via foi cada vez diminuindo por causa da distância. Porque também nessa época eu nem tinha carro. Até que teve um dia que a gente ficou pela última vez lá na casa dela. Eu dormi lá e na manhã seguinte fui embora para casa de ônibus. Vocês já vão entender porque eu me lembro muito bem desse dia há cerca de 10 anos. Enfim, a gente ficou pela última vez, eu fui viver minha vida normal. Outras ficantes apareceram, também provavelmente ela fez a mesma coisa. Até aí tudo bem. Só que 6 meses depois, ela me manda uma mensagem no Facebook falando que queria me ver. Aí eu fui lá, me encontrei com ela depois que ela saiu do trabalho. Nós lanchamos num local ali perto, conversamos numa praça, conversamos assim coisas aleatórias. Ficamos lá na praça e depois cada um seguiu sua vida e foi para casa. Na minha cabeça, eu achava que ela tinha me convidado para tudo isso porque ela estava com saudades, que ela queria me ver, ficar comigo, etc. Mas na realidade, ela queria me contar uma coisa, só que ela não teve coragem. Uns 2 dias depois, ela fez o mesmo convite. Nós lanchamos novamente e quando estávamos em uma praça ficando, como de costume, ela fala aquilo que ela não teve coragem de falar no primeiro encontro. Eu tô grávida. E quando ela falou isso, eu fiquei totalmente sem reação. Eu fiquei em silêncio e paralisado por pelo menos uns 10 segundos. E perguntei para ela, e agora? Eu totalmente desnorteado, porque eu jamais estaria esperando por isso. E ela respondeu, e agora não tem nada o que a gente possa fazer. Ela falou isso com a maior sutileza e calma possível. E por mais que eu estivesse meio que em estado de choque, a calma e o semblante feliz dela, quase sorrindo, foi algo claramente perceptível. Aí nós ficamos pelo menos 2 horas falando sobre isso naquela praça. Fiz algumas perguntas para ela e ela estava com as respostas na ponta da língua. Perguntei quanto tempo ela estava grávida, ela disse que 5 meses. Perguntei por que ela não tinha me dito antes, ela falou que estava no interior, morando na casa dos pais. E aqui você percebe que essa história tá meio esquisita, né? Umas coisas que naturalmente não fazem sentido. Mas o que definitivamente não fazia sentido é porque eu não fico com nenhuma mulher sem proteção. Só que tem aquele porém, né? Nenhum método é 100% seguro. Mesmo se protegendo, acho que tem cerca de uns 2% de acontecer. Aí eu fiquei pensando, será que eu sou tão azarado assim? Aí eu fiquei com isso na minha cabeça e resolvi investigar essa história mais a fundo. Eu descartei logo a hipótese dela ter pego o material no lixo do banheiro após o ato e ter introduzido nela manualmente. Porque eu tinha o costume de enrolar a parada, levar no meu bolso e descartar em um local bem distante. Parece até algo neurótico, mas quando o assunto for a maldade e a insanidade humana, não duvide dos limites dela. Lembre-se da lição número 39 do Anti-Otário. Pois bem, aí com essa história confusa, eu comecei a me aproximar ainda mais dela. Eu disse que eu estava muito feliz, essas coisas, só que eu não estava feliz coisa nenhuma. Eu estava falando isso apenas para me aproximar ainda mais dela e colher mais informações, porque aquilo não fazia sentido algum até aquele momento. Aí eu pedi para ela os exames que ela tinha feito, que mostrava de forma precisa quantas semanas que ela estava. Quando ela me passou esses exames, eu imediatamente fui na clínica saber se eles eram verdadeiros. Aí a mulher que trabalhava lá falou que era. Aí eu descartei a hipótese dos exames serem falsos. E já tinha também descartado a hipótese dela ter pego o material no lixo do banheiro e ter feito uma inseminação artificial. Porque eu simplesmente peguei, levei no meu bolso e joguei por aí na rua em algum lugar. E a única coisa que faltava para eu ter um veredito final nessa história era saber mais ou menos a data que eu tinha ficado com ela. Só que tinham passado vários meses e de fato eu tinha ficado com ela mais ou menos naquela época ali.
Só que aí eu lembrei que no dia que eu fiquei com ela pela última vez e fui embora para casa, eu tinha mandado uma mensagem para ela no Facebook dizendo que eu tinha chegado em casa. Aí eu fui desesperado procurar essa mensagem para saber exatamente qual era a data que eu tinha ficado com ela. Aí eu achei, fiz os cálculos e dava mais de 6 meses que eu tinha ficado com ela. Aí eu não acreditei, refiz 2 vezes para confirmar e realmente eu tinha ficado com ela um tempo muito anterior ao que ela dizia estar grávida. E era tudo o que eu queria. Ali essa história já tinha terminado para mim. Nem falei mais com ela e fui viver minha vida normalmente. Uns 5 dias depois, ela me liga. Por que tu sumiu, hein? Tu não quer saber do teu filho? E eu simplesmente respondi: olha, eu acho bom você procurar saber quem é o pai dessa criança, porque eu não sou. Falei isso e desliguei. Depois disso, nunca mais na vida eu vi essa doida. Nunca mais ela me ligou, nunca mais mandou mensagem. E essa foi a última vez que eu falei com ela. Pouco tempo depois, mais ou menos 1 ano, eu fui procurar o Facebook dela para ver se o menino já tinha nascido. E tava lá, ela, o menino e o ex. O menino no colo do ex completamente idêntico a ele. Ou seja, naquela época ela tinha engravidado do ex, tentou empurrar para algum trouxa criança, que no caso era eu, não deu certo e acabou voltando com o cara. Agora imagina se eu não tivesse toda essa sagacidade de analisar racionalmente essa situação. Eu era bem mais novo, mas eu não era emocionado a ponto de simplesmente aceitar algo no calor da emoção e não ter uma análise crítica disso. Agora imagina um estrago na minha vida e na vida da criança se o plano dela tivesse dado certo. Imagina quantas pessoas são vítimas disso e sequer sabem. E é por isso que eu sempre falo, se proteja sempre. O pilar essencial que desmoronou essa história dela foi devido à proteção e o cuidado que eu tomo. Porque imagina só, se eu fosse um cara desleixado que tivesse feito sem nenhuma proteção, teria caído feito um patinho nessa história dela ou acontecido coisa ainda pior. Não acredite cegamente em tudo que você escuta. Não caia também nesse papo de mulher que diz que toma anticoncepcional, porque quem garante que ela toma mesmo? E quem garante que ela toma da maneira correta? A mulher queria logo empurrar uma promoção para mim. Leve 1 e ganhe 2. Só que ela se esqueceu de um fato. Eu era um anti-otário em ascensão. As lições do anti-otário são baseadas em situações reais, em coisas concretas que podem salvar a sua vida. Para obter todo esse conhecimento, clique no link da bio ou no link dos comentários. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto.